Olá, no vídeo de hoje vamos falar daquela que para mim foi uma das maiores conquistas na negociação do contrato coletivo de trabalho dos motoristas do setor rodoviário de mercadorias. Falamos da cláusula segunda que determina aumentos salariais obrigatórios a todos os motoristas. Esta cláusula que deu trabalho a negociar, que implicou uma resistência muito grande, talvez daquelas aquela que foi a mais difícil negociar, determina que os senhores motoristas que estão ao abrigo deste contrato coletivo de trabalho têm aumentos salariais obrigatórios e sem necessidade de negociação para que nunca mais possam ser alcançados pelo salário mínimo nacional e possam manter, no mínimo, o poder de compra que têm em cada ano. Vamos explicar o conteúdo desta cláusula tão importante para os motoristas. Ao longo deste vídeo vamos ainda explicar quais são as retribuições e qual é a implicação deste aumento salarial, previsto na cláusula segunda, em toda a retribuição do motorista. Você sabe o que é que tem que receber mensalmente, sabe se está a receber bem mensalmente, se a empresa lhe está a pagar de acordo com os mínimos estabelecidos no contrato coletivo de trabalho. Então, vamos falar sobre a cláusula 61, vamos falar sobre o complemento salarial, sobre as diuturnidades, de uma forma resumida, porque depois dedicaremos vídeos só a explicar cada uma destas cláusulas. Vamos falar sobre a alimentação, sobre as pernoitas, sobre o subsídio noturno, as cargas e descargas. Vamos tentar, ao longo deste vídeo, explicar o conteúdo de um recibo de vencimento, um recibo correto de vencimento, para que os senhores possam olhar para o vosso recibo, ouvindo este vídeo e perceber se estão realmente a receber de acordo com o que está estabelecido na lei. Vamos lá então? Então, a cláusula segunda do contrato coletivo de trabalho do setor rodoviário de mercadorias determina, além do período de vigência do contrato coletivo, uma das cláusulas mais importantes, que é o aumento mínimo salarial a todos os motoristas. De acordo com aquela cláusula, o salário base e as diuturnidades de um motorista aumentam na mesma percentagem que aumenta o salário mínimo nacional. E isto todos os anos, retroativamente ao dia 1 de janeiro de cada ano. E isto é uma cláusula muito importante, porque significa que os senhores motoristas nunca mais serão alcançados pelo salário mínimo nacional. Assim, se o salário mínimo em Portugal aumentar, como o ano passado aumentou 7,9%, ou 8%, ou 6%, então os motoristas do setor rodoviário de mercadorias abrangidos por este contrato coletivo de trabalho terão o seu salário base e as suas diuturnidades aumentadas na mesma percentagem que aumentou o salário mínimo nacional. E atenção, fala-se da mesma percentagem e não do valor líquido, porque se o salário mínimo nacional aumentar 80 euros, não falamos no aumento de 80 euros para os motoristas, mas sim superior, porque é a mesma percentagem que é o salário mínimo nacional. E isto sem qualquer necessidade de aceitação por parte das empresas, de negociação por parte das empresas. É um direito que já foi conquistado, que se encontra adquirido e que significa que todos os anos, ao dia 1 de janeiro de cada ano, os senhores motoristas terão o salário base e as diuturnidades aumentadas na mesma percentagem que o salário mínimo nacional. E dir-me-ão, bom, mas isto é pouco, é verdade, é pouco, mas não falamos de valores máximos, estamos aqui a falar de valores mínimos. É o mínimo exigido e abaixo deste valor não podem as empresas praticar. O mínimo exigido é que seja na mesma percentagem do salário mínimo nacional. Obviamente, se a empresa quiser recrutar e manter motoristas, então deverá ter uma política de retribuição superior às outras para criar condições vantajosas. Não pode ter a menos.
a menos do que o aumento da mesma percentagem que o salário mínimo nacional, não pode. Não pode porque é proibido e reflete-se ao dia 1 de janeiro de cada ano. E falamos das diuturnidades e do salário base. E perguntar-me-ão, e as restantes cláusulas também aumentam? Também aumentam, porque aquilo que está determinado é que o salário base e as diuturnidades sejam aumentadas na mesma percentagem que é aumentado o salário mínimo nacional. No entanto, as restantes cláusulas, e falamos do complemento salarial, do subsídio noturno, da cláusula 61, entre outras, estão vinculadas ao salário base. São calculadas de acordo com uma percentagem do salário base e das diuturnidades. O que significa que, aumentando o salário base e as diuturnidades, a restante retribuição dos motoristas, como a seguir veremos, também aumenta. E dir-me-ão, bom, mas isso é pouco. É pouco o aumento do salário mínimo, ou na mesma percentagem do salário mínimo nacional. E eu concordo plenamente convosco. É pouco, no entanto, foi uma conquista que não existia antes. Aliás, os senhores motoristas, ou aquelas pessoas que já foram motoristas, ou os que ainda são mais antigos, saberão dizer, temos conversado com muitos, que há alguns anos atrás, ou há vários anos atrás, o salário destes motoristas, ou ser motorista, era o equivalente a ganhar 2 ou 3 salários mínimos nacionais. No entanto, como não existia no contrato coletivo que estava então em vigor uma cláusula travão que impedisse a perca do poder de compra, a verdade é que em 2015, 2016, 2017 e em 2018, a altura em que se começou a negociar o novo contrato coletivo de trabalho, os senhores motoristas em Portugal recebiam o salário mínimo nacional, porque não podiam receber abaixo disto, e o restante era pago em ajudas de custo. Ora, este contrato foi difícil ser negociado. Como os senhores sabem, passamos por períodos muito conturbados, com greves, com negociações, várias noites, vários dias, com o país em sobressalto, porque por causa da greve dos motoristas, não havia transportes nem de mercadorias, nem de combustível. Foram períodos realmente conturbados. E passar por este período conturbado, conseguir algumas vitórias, algumas conquistas para daqui a pouco tempo serem novamente alcançados pelo salário mínimo nacional, era tudo o que nós não queríamos. Dir-me-ão, mas eu queria receber 2 ou 3 salários mínimos nacionais. E eu dou-vos razão, porque só quem conhece a vida de um motorista, só quem conhece o que um motorista passa na estrada, a dormir no caminhão, em cargas, em descargas, em grandes dificuldades para chegar a certos locais. Enfim, só quem vai acompanhando a vida dos motoristas é que consegue dar valor à vossa profissão, ao número de horas que trabalham, ao pouco descanso, é que consegue dar valor a isto. É sempre pouco, e eu concordo. No entanto, isto já está garantido. Agora, para lutar por mais, e devem continuar a lutar por mais, não devem ficar satisfeitos com isto, devem continuar a lutar por mais, devem unir-se para conseguir mais conquistas. No entanto, esta está garantida, ou seja, nunca mais serão alcançados pelo salário mínimo nacional. E o poder de compra, de ano para ano, vai sempre se mantendo ou aumentando. Então, vamos a exemplos práticos. Em 2020, depois das negociações e daquele período conturbado das greves, da negociação coletiva, em 2020 o salário mínimo nacional para todos os portugueses eram 635 euros. E nessas negociações estabeleceu-se que o salário mínimo obrigatório para todos os motoristas eram 700 euros. Falamos aqui de um valor de 65 euros de diferença entre o salário mínimo nacional e o salário mínimo do motorista. Estabeleceu-se ainda que cada diuturnidade, e já falaremos sobre as diuturnidades, passariam a ser 17 euros. Vínhamos de diuturnidades a 12,90 euros cada, e estabeleceu-se que as diuturnidades seriam 17 euros, cada diuturnidade para o motorista seriam 17 euros.
De 2020 para 2021 houve um aumento do salário mínimo nacional de 4,72%. Foi um dos menores que existiu. Os restantes foram sempre superiores, 5, 6, o ano passado foram 7,9%. Esperemos que este ano seja nas mesmas percentagens ou superiores. Mas naquele ano, em 2020, o salário mínimo nacional aumentou 4,72%. Então, sem necessidade de qualquer negociação, passou a ser obrigatório mais 4,72% no salário base e nas utilidades de um motorista. Assim, no dia 1 de janeiro de 2021, os motoristas passaram a receber 733,07 euros e as utilidades passaram para 17,80. Porquê? Porque aumentou na mesma percentagem do salário mínimo nacional. O ano passado, e isto reportamos à data em que estamos a gravar este vídeo, não sei se estará a ver na data correta ou não, mas o ano passado, em 2023, o salário mínimo de um motorista, em 2023, eram 837 euros. Tendo em conta o aumento salarial que existiu, a percentagem do aumento salarial que existiu, então, em 2024, desde o dia 1 de janeiro de 2024, o salário mínimo de um motorista passou a ser 903 euros e as de utilidades 21,95 euros cada uma. Ou seja, sem necessidade de negociação, é obrigatório. E aqui colocam-se várias questões. Talvez o senhor me diga, bom, mas eu não recebo isto. Eu recebo menos do que esses 903 euros Então, está a receber abaixo daquilo que é permitido e pode reclamar desde o dia 1 de janeiro, pode reivindicar com a sua empresa o pagamento daquilo que está a receber abaixo, quer de diuturnidades, quer do salário base. E outras pessoas diriam, mas eu recebo 1.000 euros, ou eu recebo 1.200. Alguns motoristas que vêm aqui ao nosso escritório até recebem mais do que isto de salário base. O que é que acontece? Bom, não acontece nada, significa que está a receber acima. O que é proibido é pagar abaixo. Pagar acima, podem as empresas pagar, podem e devem, até não só como uma forma de reconhecimento do trabalho árduo dos motoristas, mas também para conseguirem reter os motoristas na empresa, porque se hoje em dia se queixam que há tanta falta de motoristas e empresas a queixarem-se, e ouvimos isto na comunicação social, ouvimos isto diariamente, pessoas a queixarem-se que não há motoristas para trabalhar, se estas pessoas pensassem em pagar acima daquilo que está determinado como mínimo, se calhar tinham mais motoristas a trabalhar. Bom, mas até aqui então vimos que o salário mínimo aumenta na mesma percentagem do salário mínimo nacional e este ano não pode ser abaixo dos 903,80 nem as diuturnidades dos 21,95 € cada. E perguntar-me-ão, bom, e as restantes cláusulas também aumentam? Sim, também aumentam. Todos os anos aumentam porque todas as outras cláusulas estão vinculadas ao salário base e às diuturnidades. Falta assim então explicar todas as componentes salariais do recibo de vencimento de um motorista. Não teremos tempo para o fazer neste vídeo, mas no próximo vídeo vamos explicar o que é um recibo, genericamente, o que é um recibo de um motorista. Não vamos explicar com profundidade, até porque dedicaremos um vídeo a analisar cada uma daquelas componentes salariais que estão previstas no contrato coletivo, mas falaremos de forma genérica para que os senhores e as senhoras possam olhar para o seu recibo de vencimento e compreender se estão ou não a receber de acordo com a lei. Falaremos sobre, então, o vencimento base, falaremos sobre as diuturnidades, explicaremos o que é o complemento salarial e o que é que varia de um motorista para o outro relativamente a esta retribuição do complemento salarial. Falaremos sobre a cláusula 61, a tão famosa cláusula 61 e que tantos problemas tem dado para resolver, e
tantas interpretações que ouvimos, algumas completamente absurdas, e falaremos aqui um bom bocado sobre a cláusula 61, o que tem sido as decisões dos tribunais, se tem direito a receber mais ou não pelo trabalho suplementar se receber a cláusula 61. Então falaremos também sobre a cláusula 61 para que a possa calcular e ver se realmente está a receber corretamente, porque muitas empresas não pagam corretamente a cláusula 61. Falaremos sobre o subsídio noturno, se tem direito ou não ao subsídio noturno, e se não tem, o que é que pode fazer, e se tem, qual é o valor do subsídio noturno. Falaremos sobre o prémio TIR, falaremos sobre a alimentação e as pernoitas, as ajudas de custo. Vamos tentar explicar aqui as cargas e descargas, porque existe uma lei própria para as cargas e descargas, e se faz cargas e descargas, o que é que tem que receber e quando é que pode recusar a fazê-las. Falaremos sobre o subsídio de operações, sobre o subsídio de risco, sobre as ajudas de custo, o que são ajudas de custo, e dedicaremos aqui alguns minutos para falar sobre as ajudas de custo e o pagamento ao quilómetro, porque ainda existem muitas empresas que pagam, como os senhores motoristas sabem, ao quilómetro, e a pergunta que se faz é permitido ou não receber ao quilómetro, e se recebo ao quilómetro, o que é que eu tenho que fazer? No próximo vídeo, então, vamos tentar abordar o que é um recibo de vencimento, para que, comparando com o que dissemos hoje, os senhores saibam quanto é que vão receber a partir do próximo dia 1 de janeiro. E se gostou deste vídeo, então subscreva o nosso canal para que possamos continuar a distribuir esta informação gratuita por todos os motoristas e pelas pessoas que têm curiosidade sobre estes vídeos. O facto de subscrever o canal é gratuito, assim como é gratuito o trabalho que nós estamos a fazer convosco. Mas quando nós pedimos para subscrever o canal e partilhar com os seus amigos e com os seus conhecidos, é justamente para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação. E, havendo mais pessoas com acesso à informação sobre os seus direitos e também sobre os seus deveres, existirão menos pessoas a serem exploradas ou a serem tratadas como a peça mais barata do caminhão. Por isso, se gostou do vídeo, convido a subscrever o canal para que seja alertado da publicação dos novos vídeos, e convido também a partilhar o vídeo com os seus amigos, com os seus conhecidos, com pessoas que tenham interesse em conhecer sobre o contrato coletivo de trabalho, porque mais vale a informação na mão de muitos do que o poder na mão de poucos. No próximo vídeo, que sairá daqui a 2 dias, nós estaremos aqui para falar sobre o recibo de vencimento, para que, quando terminar este vídeo, o próximo vídeo, os senhores possam olhar para o vosso recibo de vencimento e pensar: bom, estou ou não a receber de acordo com a lei? Abaixo daquilo que é permitido ou não? No próximo vídeo vamos tentar abordar todas as componentes retributivas de um motorista de pesados. Até lá!